Boa tarde, caros ouvintes da live Reflorescer. Depois do que nós chamaríamos de um longo e tenebroso inverno, entre aspas, estamos de volta. Nossa, como é bom chegar aqui. Eu me sinto assim muito feliz, muito aconchegada. Eu acho que a palavra mesmo que traduz o que eu sinto numa hora dessas é felicidade, é paz, é tranquilidade, é estar obedecendo aos propósitos do Senhor para a minha vida. E por falar em propósito, domingo eu assisti um sermão como eu nunca tinha escutado, nunca tinha assistido, falando sobre os propósitos de Deus para a nossa vida, porque tudo não é acaso, não é sorte, foi o que eu ouvi. Não é por acaso, não é por sorte, mas é pelo propósito que Deus tem para cada um de nós. Então, por que eu falei isso? Porque, possivelmente, em cima do que eu aprendi, eu vou montar um programa para minha live a respeito do propósito de Deus e vai ser muita bênção, muito conhecimento. Porque o propósito desta live é conhecimento, é mandar conhecimento para as pessoas a respeito da palavra de Deus. Porque o mundo fica aí buscando outros conhecimentos. Isso não é errado, nós temos que estudar, nós temos que conhecer coisas, nós temos que aprender outras tantas, mas sem negligenciar a palavra, que é o nosso Deus falando conosco. Então, quero dizer que estava com saudades de vocês e espero que também tenham tido saudades de mim. E hoje nós vamos para um assunto deveras interessante, que foi o terremoto que aconteceu na vida de Paulo e Silas. Mas nós vamos ver este terremoto por uma outra ótica diferente daquela a que nós estamos acostumados a ver. Mas primeiro eu quero orar. Primeiro eu quero orar por todos vocês que acompanham esta live, por todos vocês que querem aprender a palavra, porque só vem para cá acompanhar quem quer aprender a palavra de Deus, porque a tônica, o propósito desta live, como eu falei ainda há pouco, é ensinar a palavra. Quero orar por todos vocês, quero orar por todas as pessoas que nesta tarde vão entrar, vão deixar seus nomes, suas considerações, e por aqueles que vão ficar acompanhando de longe, só ouvindo, só bebendo a palavra. E quero dizer para vocês que hoje, apesar de estar um sol tão bonito lá fora, um vento daqui, eu estou vendo muito verde, estou vendo mangueira, estou vendo coqueirinho, muitas plantas, e o vento está balouçando aquelas folhas, balouçando de uma maneira bonita de se ver, é um vento meio forte. Mesmo com toda essa beleza da natureza, há muitas pessoas que estão entristecidas, com o coração triste, com o coração choroso, por algum motivo. Ou porque estão doentes, ou porque tem alguém da sua parentela doente, ou porque não está encontrando forças para orar, ou porque não está encontrando o caminho
Oxanai, maravilhoso. Ou porque não está encontrando o caminho para seguir, o caminho que vai mostrar o alvo, que é uma vida eterna com Cristo numa das moradas que Ele tem preparadas para nós. Ou seja, há N motivos porque uma pessoa possa estar triste, ou porque se deixou envolver por, pela influência maléfica de espíritos malignos. Nós sabemos que isso existe, nós sabemos que há hordas desses espíritos vagando para lá, para cá, para cima e para baixo, os espíritos do mal, os asséculas do inimigo. E nós sabemos que eles, onde há uma pessoa que deixa uma brechinha qualquer, uma sintonia que seja uma pequena fagulha, lá eles vão. E muitas vezes dominam a pessoa de maneira a que essa pessoa se sinta triste e sem forças para lutar contra as intempéries da vida. Então eu vou orar por todos nós e também pelas pessoas que estão nesta situação que eu acabei de falar. Pai querido, Pai amado, é muito bom estar aqui, eu glorifico teu santo nome, eu te agradeço a Trindade Santa, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, por esses dias em que nós ficamos de recesso, em recesso. Foram dias amenos, foram dias tranquilos, para nós recuperarmos as nossas forças físicas e espirituais, principalmente as espirituais, porque nós não sabemos qual será o próximo passo para a nossa caminhada neste planeta e na obra de Deus vivo. Muito obrigada pela oportunidade de, depois de um mês e tal, nós chegarmos novamente aqui e encontrarmos o Brenner, que é o meu assessor, e a sua família, sua mãe, seu pai, irmãos, todos bem, graças à tua misericórdia. Eu agradeço também pelo fato da minha família estar bem, pelo fato da minha filha mais velha, Laura, ter ido tão longe visitar a sua filha Tamires, que mora na Alemanha. Ela ficou 40 dias viajando por lá, foi e voltou na tua paz. E os meninos que aqui ficaram, como Luciana, Lívia e Júnior, e suas respectivas famílias, graças à tua misericórdia, estão todos bem. Então, a palavra de ordem é gratidão. Gratidão eterna pelo cuidado, por nos esconder a todos atrás da cruz do Calvário, livrando-nos das astutas ciladas satânicas. E esses que estão nos ouvindo, nos acompanhando, que recebam a nossa gratidão pelo apreço que têm conosco, que recebam o nosso abraço fraterno, pela fidelidade que tem para com Jesus de Nazaré, querendo acompanhar a live, reflorescer e aprender da palavra de Deus. E aqueles que por qualquer motivo estão tristes, que eles recebam a visita dos anjos da falange de Miguel Arcanjo, das falanges angelicais de Miguel, trazendo bálsamo de Gileade, que é o bálsamo invisível mais real e que vai ser derramado da raiz dos cabelos até a planta dos pés, com vistas à cura do corpo e à cura da alma, para aquecer o seu coração,
para afastar toda a influência maligna, tudo aquilo que atrapalha a sua vida espiritual e faz você permanecer distante da luz que é Jesus. Que nesta tarde você sinta algo diferente, que você comece a sintonizar com a luz que é Jesus e que você receba dos altos céus a cura espiritual e material, trazida pelo bálsamo de Gileade, que é invisível, mas é real, que derramado da raiz dos nossos cabelos à planta dos nossos pés, farão maravilhas na nossa vida. Muito obrigada mais uma vez à Trindade Santa, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. E hoje nós vamos começar a ver, vamos falar sobre o terremoto. Primeiro, eu vou ler para vocês o texto, que se encontra em Atos, capítulo 16, dos versículos 21 ao 34. Aliás, começando capítulo 16, versículo 21. Aliás, eu vou ler o 20 também. E apresentando-os aos magistrados, disseram: apresentando 2 apóstolos de Jesus, Paulo e Silas, apresentando aos magistrados, ou seja, às autoridades, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade e nos expõem costumes que nos não é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles. E os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. Ou seja, Paulo e Silas, 2 apóstolos, 2 grandes evangelistas de Jesus, foram levados aos magistrados, à presença das autoridades romanas, e ali eles foram acusados de perturbarem a cidade aonde estavam. Tá? De perturbarem. E a multidão se levantou contra eles. E os magistrados rasgaram-lhe as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E, havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E, de repente, sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Acordando o carcereiro, porque o carcereiro estava tranquilo, porque os 2, como outros presos que estavam na prisão que ele tomava conta, estavam muito seguros.
presos e seguros os pés no tronco. Então ele foi dormir tranquilo. Mas perto da meia-noite aconteceu um tão grande terremoto, né? Paulo e Silas, no momento do terremoto, oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E, de repente, veio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Ou seja, todo mundo foi solto naquela hora em consequência do abalo sísmico do terremoto. Acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Ou seja, as portas se abriram, as correntes, os ferrolhos, os grilhões, as correntes, tudo foi aberto. Mas ninguém saiu da prisão, todos ficaram nos seus lugares, né? E pedindo luz, o carcereiro saltou dentro e todo trêmulo saltou dentro do cárcere, né? E todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse: senhores, Shaddai maravilhoso, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa. E tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões e logo foram batizados ele e todos os seus. E levando-os para sua casa, lhes pôs a mesa. E na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua casa. Então, o texto é esse, dos versos que eu li, do capítulo 16 de Atos dos Apóstolos, versículo 20 até o 34. Paulo, agora vem a parte em que eu analiso esse texto por uma outra ótica diferente da ótica que está aqui, mas seguindo o esquema da palavra. Paulo e Silas se tornaram prisioneiros literais. Literais significa verdadeiramente prisioneiros. Eles foram aprisionados literalmente. Olha, qual o propósito que Deus teve com relação a Paulo e Silas, que eram seus servos fiéis, permitindo que eles se tornassem presos, apanhassem muito, tivessem suas vestes rasgadas, ficassem com o corpo cheio de vergões das chicotadas que levaram, e ainda na prisão foram acorrentados e presos aos tocos, né, pelos pés. Qual o propósito que Deus teve para com isso? Porque houve um propósito de Deus. Aquilo aconteceu não por acaso, mas por permissão do Todo-Poderoso. E vejam bem o que nos é esclarecido pelo Espírito Santo de Deus. Paulo e Silas se tornaram prisioneiros literais para libertarem o carcereiro, que era cativo do inimigo, pois servia a um sistema
iníquo. Ele era o carcereiro funcionário do governo de Roma e obedecia às ordens do sistema romano. Ele prendia, batia, massacrava pessoas inocentes, porquanto era pago para isso. Ele era um homem de um coração de pedra. Ele era um homem insensível à dor dos semelhantes. Ele não se importava com o sofrimento que causava. Ele pensava assim: bem, eu sou pago para fazer isso. Eu sou um funcionário do imperador romano. Então eu tenho que obedecer. Me mandaram prender esses homens, era o meu dever prendê-los. Era o meu dever encarcerá-los. Era o meu dever mantê-los subjugados à vontade do Império Romano. E para tal precisavam ficar presos pelos troncos, lançados no cárcere interior. Mais uma vez, por que ele fazia tal coisa? Como eu acabei de dizer, ele era um homem insensível. Ele era um homem de coração de pedra, não se intimidava, não sentia dor alguma, piedade, dó, pena, como vocês queiram chamar, do semelhante. Não sentia. Ele era pago para tal e desempenhava bem a sua tarefa. Como? Obedecendo e fazendo o que lhe mandavam fazer. Ele era pago para tal coisa. E com aquele dinheiro ele certamente pagava seu aluguel, ele sustentava sua família, alimentava a família, vestia, calçava. Então era um trabalho para ele como outro qualquer. E ele não se importou, não se intimidou em saber que Paulo e Silas eram servos do Senhor Jesus. Por que será que ele não se importou? Porque, gente, ele era um romano e os romanos eram pessoas idólatras. Eles serviam a outros deuses. Eles tinham deuses para tudo, assim como os gregos, que tinham deuses para tudo, os romanos também tinham deuses para tudo. Era a deusa da caça, era Deus da obediência, era Deus do trovão, era Deus do mar. Era Deus para tudo, tudo tinha um Deus. Mas o Deus dos judeus convertidos era um único Deus. Mas o carcereiro não conhecia esse Deus. Então, tanto faz como tanto fez ele prender servos de Jesus, para ele era como nada. Agora, observe como esse homem era duplamente cativo. Vocês vão me perguntar, mas como assim duplamente cativo? Ele era duplamente cativo porque, além de obedecer às ordens injustas dos romanos, ele certamente servia a outros deuses, conforme eu acabei de falar. Não conhecia Jesus. Os romanos eram um povo idólatra. Idólatra. E foi um trabalho tremendo dos apóstolos, principalmente do apóstolo Paulo, que nos 2 últimos anos de vida foi morar em Roma, numa prisão domiciliar, porque Paulo alugou uma casa em Roma e ficou morando nesta casa e tinha soldados romanos que guardavam-lhe a porta e os portões. Mas ali ele recebia pessoas para orar, para discipular, para ensinar o evangelho, porque foi este um dos propósitos
que o Senhor Deus teve para com Paulo. Porque nós sabemos que Paulo foi um grande perseguidor do Evangelho. Paulo era judeu, Paulo foi discipulado por um professor chamado Gamaliel. E ele aprendeu muito, ele era um homem muito culto, era excelente nos conhecimentos, os seus conhecimentos eram diversificados. E ele era muito arraigado ao judaísmo, aos princípios judaicos, ele era muito arraigado, muito seguro naquilo. Tanto é que ele foi, antes de se tornar um apóstolo, um evangelista de Cristo, ele foi um grande perseguidor dos cristãos. Nossa, matou muita gente, permitiu que matassem, prendeu, açoitou, perseguiu de uma maneira tremenda homens, mulheres, crianças. Não tinha isso, mulher é mais frágil, criança tem pena, nada disso, todos iam. Fossem cristãos, estavam todos na mesma situação diante dos olhos de Paulo. Até que, no caminho para Damasco, indo a Damasco, capital da Síria, naquela época, Paulo foi parado por uma voz que lhe falou. Saulo, porque antes de ter o nome de Paulo, ele era chamado Saulo. E a voz perguntou para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele caiu do cavalo. Literalmente, ele vinha a cavalo com outros judeus para pegar os cristãos seguidores, que lá em Damasco havia muitos. Havia até reuniões de cristãos que se escondiam em cavernas, em salas muito fechadas, que ninguém conhecia, sabia onde era. E ele estava levando cartas de Jerusalém para Damasco, a fim de apresentar na sinagoga para saber quem eram aqueles que seguiam a Jesus e trazê-los prisioneiros para Jerusalém. Só que a voz parou: Saulo, Saulo, por que me persegues? E essa voz era Jesus. Jesus apareceu como uma grande luz, um foco enorme de luz para ele. Ele caiu literalmente do cavalo e naquele momento ele ficou cego por 3 dias. Ficou cego, foi parar na casa de um judeu lá em Damasco, e ali o Senhor, depois de 3 dias, falou com Ananias, que era um homem, um estudioso da palavra, um idoso, que tinha Cristo como seu Salvador e que seguia o cristianismo. Disse: Ananias, vai lá, vai orar pelo Saulo para que ele volte a enxergar, porque Saulo ficou 3 dias cego. Então, Ananias se recusou aí, falou com Jesus que não ia, não. Como é que ele ia lá restituir através da sua oração a visão a Saulo, se Saulo era um grande perseguidor dos cristãos? Como é que ele ia fazer isso? Mas Jesus disse: não tem problema, não me importa isso, o que me importa é que esse homem vai sofrer pelo meu evangelho. Foi isso que Jesus quis dizer. Ele vai ser uma pessoa importante e muito vai sofrer. Aí o que aconteceu? Ali no caminho para Damasco, Saulo se converteu. Então, voltando aqui ao texto, os romanos eram um povo idólatra. Isto me fez perceber mais e mais o quanto o Senhor está no controle de tudo.
E essa frase, o Senhor está no controle de tudo, é uma peça-chave para vocês, meus queridos ouvintes. Paulo e Silas não sabiam qual o propósito de Deus ao permitir que eles fossem levados àquela prisão. Mas o plano de Deus já estava traçado. E ele iria usar os seus instrumentos. Quem eram os instrumentos? Paulo e Silas. Para alcançar o carcereiro e toda a sua família. Daí está registrado na Bíblia um dos mais belos versículos. Versículo que nos traz esperança e, ao mesmo tempo, grande alegria ao coração com relação à nossa família. E eles disseram, tanto Paulo disse, Silas reforçou, entendeu? Ou vice-versa, não importa. Crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Então, este versículo está no capítulo 16 de Atos, versículo 31. E eles disseram, crê no Senhor Jesus, porque, olha só, indo um pouco antes, no versículo 30, no versículo 29, o carcereiro acordou assustado. Nós já lemos sobre isso e explicamos. Pedindo luz, saltou dentro do cárcere todo trêmulo, se prostrou ante Paulo e Silas e, tirando-os para fora, disse, senhores, que é necessário para que eu possa me salvar. Que é necessário. E eles disseram, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Agora vejam bem a conclusão a que eu chego lendo este texto. Deus, o Senhor Deus, fez os seus instrumentos, Paulo e Silas, cativos, prisioneiros, para salvar os cativos. Brenner. Pega para mim minha pastilha. Só um minutinho, gente. Eu vou... tá aí dentro, naquela parte. Me dá aqui que eu pego nessa partezinha. Eu acho. Tá. Obrigada. Olha só. O Senhor fez os seus instrumentos. Quem são os instrumentos de Deus? Paulo e Silas. Ele fez os seus instrumentos cativos para salvar os cativos espirituais. Como era o carcereiro e sua família. Houve uma conversão instantânea do carcereiro. Quando o carcereiro viu todos os prisioneiros soltos, grilhões correntes abertos, cadeados, as portas do cárcere abertas, e ninguém fugiu. Todo mundo tinha a oportunidade de fugir, mas ficaram todos. Por que ficaram todos? Porque eles estavam como que hipnotizados espiritualmente
pelos hinos que Paulo e Silas cantavam. E, além de cantarem, eles oravam. E todos ouviam aquilo com interesse. Estava sendo um alimento espiritual, a oração e os hinos ouvidos para aqueles prisioneiros. Era um alimento espiritual. Espiritual. Daí haver uma conversão instantânea. Não houve questionamentos por parte do carcereiro, mas apenas uma pergunta. Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? Simples assim. Crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. A partir daí, Paulo e Silas lhes pregaram a palavra a ele e a toda a sua família. E eu pensei, possa ser que alguém de fora também estivesse na casa do carcereiro, para onde Paulo e Silas foram. Justamente por essa frase, e a todos que estavam em sua casa. No versículo 32. E lhe pregaram a palavra do Senhor, ou seja, Paulo e Silas pregaram a palavra do Senhor ao carcereiro e a todos os que estavam em sua casa. Okay. Mesmo no cativeiro, Paulo e Silas faziam discípulos. Eles discipulavam e o faziam com humildade, fé e com obediência à vontade do Pai. Isso é um exemplo para nós cristãos nos dias de hoje. É um exemplo. É um exemplo. Em quaisquer circunstâncias em que nós estejamos, quaisquer que sejam as situações que nós passemos, nós temos que ignorar as circunstâncias e continuar a obra do Senhor. Não podemos desanimar por causa das circunstâncias. Não podemos, em hipótese alguma, desanimar por deixar de fazer a obra do Senhor. Ah, porque eu estou doente, eu estou sentindo uma dor aqui na cabeça ou no pé, ou então na barriga, sabe-se lá onde. Ou não deu certo alguma coisa que eu planejei fazer, não deu certo, não tive o dinheiro suficiente para fazer o que eu queria, ou então está me faltando alguma coisa. Não importam as circunstâncias. Se o Senhor nos mandou, se é propósito de Deus que nós façamos tal coisa na sua obra, nós temos que fazer. Independente das circunstâncias. Temos que fazer, temos que obedecer. Era o que eles faziam. Eles discipulavam, faziam discípulos mesmo no cativeiro, com humildade, fé e obediência à vontade do Pai. O terremoto fez com que as correntes materiais fossem quebradas e os cadeados que mantinham os prisioneiros atados fossem abertos. Mas atenção a todos que estão me ouvindo, muita atenção. Assim como houve um terremoto literal, verdadeiro, real, houve também um terremoto espiritual. Ou seja,
As correntes que mantinham o carcereiro preso à ignorância, ao desconhecimento da verdade que é Jesus, que cura, salva, liberta, arranca das trevas e traz para a luz, foram rebentadas. E os cadeados espirituais que o mantinham aprisionado ao erro foram abertos. E tudo isso proporcionou a sua libertação espiritual. Porque observem que aquele carcereiro, como também a Bíblia que não nos relata se houve outros prisioneiros que foram libertos, só fala a respeito do carcereiro. Mas pode ser que outros prisioneiros que estavam ouvindo as orações, que outros prisioneiros que estavam ouvindo vamos dizer assim, os hinos que estavam sendo cantados, já estivessem tocados e propensos a aceitar o Senhor Jesus como Salvador e a se converterem ao cristianismo. Porque depois, quando ele foi levado à casa aliás, antes de irem à casa do carcereiro, fazer uma refeição e conhecer a família do carcereiro, antes que isso acontecesse, eles pregaram a ele a palavra do Senhor e a todas as outras pessoas que estavam ali. Quem sabe aquelas pessoas não eram alguns dos prisioneiros que estavam naquele cárcere e que se converteram a Jesus de Nazaré. E o prisioneiro ele foi solto, porque ele prendia pessoas, massacrava, batia, mantinha as pessoas ali acorrentadas. Mas ele era um acorrentado, um prisioneiro muito pior do que o que aquelas correntes faziam. Ele era um prisioneiro que? Espiritual. Ele era um prisioneiro espiritual. As vendas caíram da mente, dos olhos, dos ouvidos, da boca e do coração, até do âmago da alma daquele carcereiro, fazendo-o compreender e enxergar as verdades espirituais. É assim que é. É assim que é. Nós somos ignorantes. Ignorante não significa burro. Ignorante é aquele que desconhece, que ignora alguma coisa. Então, nós podemos ser ignorantes a respeito de muita coisa. Nós podemos ser ignorantes a respeito de muita coisa, e o somos, né? O carcereiro era ignorante a respeito da doutrina de Cristo. Ele não conhecia nada a não ser a idolatria aos deuses romanos. Ele não conhecia nada além do seu trabalho, que era um trabalho cruel. Era um trabalho no qual ele massacrava as pessoas, humilhava. Mas ele fazia aquilo de uma forma tão natural, ele aceitava aquilo como naturalmente, porque ele era pago para isso, e ele tinha grande orgulho por servir ao Império Romano. Então ele fazia aquilo numa boa. Mas quando ele passou a conhecer a verdade, tudo foi mudando dentro dele. Observe, queridos irmãos e amigos, observe, meus amados, que a mudança espiritual, a mudança da conversão, ela vem de dentro para fora, ela não é de fora para dentro. Alguns fatores externos ajudaram
o carcereiro a enxergar a verdade, alguns fatores externos. Mas a grande mudança para a conversão dele e de outras pessoas que estavam ali naquela noite aconteceu como? Aconteceu simplesmente de dentro para fora. Foi uma decisão dele, no momento em que ele disse: Senhores, o que é necessário que eu faça para me salvar? Essa foi uma decisão subjetiva dele. Não foi por imposição de Silas, não foi por imposição de Paulo, não foi por imposição de nenhum daqueles que estavam ali na prisão com eles. Não foi. Foi uma decisão própria. Foi uma decisão dele. Foi uma decisão própria, foi uma decisão dele, do carcereiro. Ele foi tocado. Eu diria que foi uma decisão dele, mas impulsionado pelo invisível, pelo Espírito Santo de Deus. Foi o Espírito Santo quem o compungiu. Foi o Espírito Santo como aquele que confrontou o carcereiro com as verdades espirituais. E compungido e confrontado, ele não poderia tomar outra decisão senão essa sábia decisão de se converter. Porque ele entendeu que a salvação, olha aqui uma palavra-chave, e tirando-os para fora, quer dizer, tirando Paulo e Silas para fora do cárcere, o carcereiro perguntou: Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? Então, essa palavra salvar é uma palavra-chave na conversão da pessoa. Porque a pessoa se converte. A pessoa se converte porque acha bonitinho se converter. A pessoa se converte, eu me converti. É uma coisa legal me converter. Não. Nós temos que entender que a palavra-chave, a palavra que é como um ímã para nós, que nos compunge a seguir o Senhor Jesus, é a salvação das nossas almas. E ali ele entendeu perfeitamente. Ai, que maravilha! Oh, glória dentro dele. Então, meus senhores queridos, é isso. Ele foi confundido. Então, a decisão de ser salvo foi dele, mas confundido pelo invisível, pelo Espírito Santo de Deus. Coisa linda, coisa maravilhosa, esplêndida, esplêndida. Como cada um de nós teve de uma decisão. E uma decisão desse tipo, muitos tomaram essa decisão, mas abandonaram pelo caminho. Estavam firmes, estavam assim, como que eu vou dizer, firmes, seguros da rocha, que é Jesus, mas pelo caminho foram abandonando. Mas dura coisa é abandonar o caminho, dura coisa, porque nada no mundo, a melhor coisa que exista no mundo, vai ter um peso tão grande, tão importante, tão significativo nas nossas vidas como a salvação das nossas almas. É isso. Como a salvação das nossas almas. E é assim que é. Quando cremos na palavra e vivemos de acordo com o que ela orienta,
Deus nos concede suas bênçãos para que também abençoemos os nossos entes queridos, pois é promessa bíblica do Altíssimo dar salvação a nós mesmos e à nossa casa. Então, por exemplo, na minha casa, na minha família de marido, 4 filhos, mais família de 2 enteadas e suas famílias, até bisnetos, por parte do Adair, nós já temos 3 bisnetos, netos e bisnetos. Então, eu sou a coluna dessa família, a coluna espiritual. E aí, olhem qual é a minha grande obrigação. E não existe nada que eu peça mais a Deus, nada. Não existe nada que eu peça mais a Deus que a salvação da minha parentela. Todos os dias. Eu tenho multiformes maneiras de falar com Deus por meio do Filho Jesus nas minhas orações. Pela manhã, assim que eu me levanto, que é a oração mais prolongada que eu faço. Nada de começar um dia sem orar. E à noite, antes de dormir, é menor. Ou então, assim, tipo, 7h30, 7h15, 7h30 da noite, eu também fico no meu secreto para falar com Deus. Então, não há coisa mais importante do que essa, do que pedir a conversão e a salvação de toda a minha parentela. E há algumas coisas que ainda estão em aberto. Há umas em andamento. Há outras que eu ainda nem vislumbrei um pequeno sinal, como se fosse a mão de um homem fechada, como aquele ajudante de Elias viu no céu. Volta lá e olha o que você está vendo. Ah, Senhor, eu não estou vendo nada. Volta lá e olha no céu. Depois de 3 anos sem chover. E quando ele voltou, eu acredito que foi pela 2ª ou 3ª vez, ele disse: eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. E aquela pequena nuvem gerou nuvens gigantes que trouxeram chuva à cidade de Samaria, depois de 3 anos de seca. E é assim que eu me sinto. Eu ainda, em algumas situações com a minha família, eu ainda não vi essa pequena mão do homem, mas eu exerço a minha fé na Trindade Santa a quem eu sirvo e espero com paciência no Senhor, porque eu tenho certeza que as respostas virão. Porque nós sabemos que o que nós vamos ganhar aqui é a nossa salvação, que é gratuita, conquistada por Cristo Jesus na cruz do Calvário para cada um de nós. E para encerrar a nossa palavra, todos nós que hoje estamos na casa do Senhor, seguindo-o e professando-o como nosso único Senhor e Salvador, um dia já navegamos por outras águas. Oh, Shaddai de Deus, Shaddai maravilhoso. Já estivemos acorrentados, prisioneiros, fomos idólatras. Se é que ainda não idolatramos alguma coisa. Se nós formos examinar a nossa consciência, o âmago da nossa alma, nós vamos ver que possa ser que ainda haja coisas que nós idolatramos. Tá? E se descobrirmos tal, temos que pedir a Deus que nos liberte. Temos que pedir a Deus, através do seu Espírito Santo, que nos livre disso. Que nos liberte. Que nos livre disso. Entendeu?
Felizes seremos quando pudermos, sem culpa nenhuma, cantar. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Nada além do sangue, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Aqui nós encerramos a nossa live, mas antes eu quero agradecer a presença do pastor Bento Grilo de Moçambique. Pastor, olha, muito obrigada. Muito obrigada. Se o senhor deve receber o link, não é isso? Você mandou o link para ele. O meu assessor, o Brenner, mandou o link para o senhor, pastor. Muito obrigada, pastor Bento Grilo de Moçambique, prima Dena Cordeiro, sempre fiel, maravilhosa amiga, te amo. Muito obrigada, Glória Pimentel, prima Glória, saudades, prima. Vamos marcar uma hora dessa, um café, para a gente se juntar. E o Evandro Luiz Ferreira Costa. Ah, Evandro, que bom ter você conosco. Eu espero que vocês todos... É um prazer recebê-los. Beto Green, Bena, Glória, Evandro, Brenner, que é o assessor, também colocou o nome dele aqui. E outros vão aparecer depois, né? Durante a semana vão aparecer outros. Muito obrigada. Quero avisá-los o seguinte, da próxima terça não haverá live, porque é terça-feira de carnaval. Não haverá. Eu não vou viajar, eu vou ficar por aqui mesmo. Mas é um momento que a gente tira para refletir, fazer como se fosse um mini retiro na própria casa. Ler a palavra, estudar, preparar textos, pesquisar. Eu já estou com outro texto em andamento e o próximo texto, na primeira terça depois de carnaval, já está até pronto. Então, terça de carnaval não há, mas na outra já estaremos aqui no mesmo local às 17 horas, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Muito obrigada por tudo. Para quem vai viajar, uma feliz viagem, uma feliz estada, feliz viagem de ida e volta, que aproveitem bastante e sejam felizes com as suas famílias, porque família é ideia de Deus, tá bom, gente? Muito obrigada por tudo e um restante de semana na presença do Senhor, na paz. Grande beijo.